No dia 18 de junho de 2026, a capital da Federação Russa foi atacada. Em uma ofensiva composta por centenas de drones ucranianos de longo alcance, as defesas aéreas da cidade de Moscou foram sobrecarregadas. A devastação começou. Em poucas horas, a refinaria de petróleo de Moscou, no sudeste da cidade, pegou fogo, enquanto nuvens negras cobriam o horizonte e chovia óleo sobre os moradores. Forças ucranianas relataram diversos acertos diretos na refinaria e, entre ataques de drones e destroços, o complexo sofreu dezenas de impactos. A Rússia estava despreparada, seus soldados não conseguiam lidar com a situação em um dos momentos mais extraordinários da guerra. Um interceptador russo saiu do curso e explodiu um tanque de armazenamento, lançando sua tampa intacta a centenas de pés de altura. Quando vi essa imagem, pensei que era inteligência artificial, de tão perfeita. Após quase 4 anos e meio da invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo já sabe o que é importante para o ditador russo Vladimir Putin. Nunca, jamais, em hipótese alguma, permita que os moradores urbanos ricos da Rússia sintam os custos da guerra. Agora, porém, a Ucrânia lançou o golpe mais devastador contra Moscou desde 1941, nos dias mais sombrios do avanço de Hitler na União Soviética. Hoje, há 2 perguntas. Como a Ucrânia conseguiu isso e o que o ataque a Moscou significa para o futuro da invasão russa? O vídeo de hoje é patrocinado pela Saili. Uma pergunta rápida. Você já chegou em outro país, ligou seu celular e logo pensou em como conseguir internet? Devo ativar o roaming de dados e ser extorquido pela minha operadora só para poder chamar um Uber para ir ao hotel, em vez de pegar um táxi que pode me enganar, porque eu não faço ideia de quanto custa um táxi nesse país? Acho que não sou só eu, certo? Use a Saili, um provedor de eSIM. Basta instalar o app e pronto, você instala um eSIM. Fiz isso numa viagem à África do Sul, logo após o avião pousar. Eu já estava com a Saili funcionando e já estava usando um eSIM sul-africano. Assim, rapidinho. É super barato, estou navegando na internet e é incrivelmente fácil. Você pode obter dados móveis em mais de 200 destinos ao redor do mundo. Você não precisa procurar um chip local, não precisa pagar aquelas taxas ridículas de roaming e não precisa ficar caçando Wi-Fi inseguro o tempo todo. Se seu aparelho é compatível com eSIM, o que aliás faz tempo que não uso o celular sem isso, você já pode usar. Eles também incluíram alguns recursos extras, como bloqueio de anúncios, proteção na web e ferramentas de privacidade que podem ajudar a reduzir o uso de dados e tornar a navegação um pouco mais segura quando você depende de redes públicas no exterior. Então, se você tem planos de viagem, seja uma viagem de fim de semana ou uma aventura mais longa, vale a pena resolver isso antes de sair. E você pode conseguir um desconto exclusivo de 15% nos planos de dados da Saili. Baixe o app Saili com o código WARFRONTS no checkout ou acesse saili.com.warfronts para mais informações. Agora, voltamos ao episódio. Na guerra que destaca a resiliência e engenhosidade da Ucrânia, houve momentos em que aliados e adversários de Kiev reconheceram que suas forças armadas se superaram. Pegue como exemplo o afundamento do navio-chefe Moskva. Em abril de 2022, o primeiro ataque à ponte do Estreito de Kerch, em outubro daquele ano, as Thunder Runs do verão de 2023 ou a Operação Teia de Aranha, bem dentro do território russo, em 1º de junho de 2025. Como em toda guerra, é difícil medir o valor das vitórias simbólicas da Ucrânia. A Rússia, é claro, nega tudo o que pode e tenta minimizar o restante, enquanto os apoiadores mais entusiasmados da Ucrânia às vezes se adiantaram um pouco ao estimar o impacto prático desses momentos. Mas, no essencial, o simbolismo importa muito e é difícil achar vitória simbólica mais clara que devastar a capital inimiga. Para chegar à refinaria em Moscou, usando um princípio simples, sistemas de mísseis terrestres de defesa aérea falham se acabarem os interceptadores antes dos drones inimigos. Segundo autoridades russas, a Ucrânia usou quase 1000 drones e 4 mísseis de cruzeiro no ataque, com vários drones atingindo o oeste da Rússia. Esses ataques paralelos confundiram a defesa russa, sobrecarregaram defesas aéreas em áreas-chave e dificultaram a Rússia eliminar o principal grupo de drones rumo a Moscou. Quando os drones entraram no alcance das defesas aéreas de Moscou, que um blogueiro militar russo chamou de sistema sem igual no mundo,
O resultado foi inevitável. Quase 200 drones chegaram à cidade, sendo muitos para que a Rússia interceptasse em poucas horas, mesmo com soldados em terra usando rifles e foguetes portáteis da melhor forma. Imagens feitas por moradores russos pareciam mostrar uma combinação de armas movidas a jato conhecidas como BAS, um modelo híbrido que mistura as características de drone e míssil, junto com alguns modelos movidos a hélice incomumente rápidos. O alvo foi a refinaria Kaplyuchnaya, provavelmente a mais importante de Moscou, embora não seja a única grande da cidade. De acordo com analistas de fontes abertas que avaliaram os danos posteriormente, a Ucrânia parece ter atingido áreas-chave de produção que convertem o petróleo bruto em suas formas utilizáveis, além de alguns dos tanques de armazenamento onde esse petróleo refinado é guardado. Imagens do horizonte perto da refinaria após os ataques mostraram fumaça em várias áreas, o que gerou relatos de chuva de óleo na região de Moscou. No final das contas, a grande quantidade de sistemas de defesa aérea ao redor de Moscou não só se mostrou irrelevante, como em alguns momentos realmente ajudou a Ucrânia a causar ainda mais danos. Os drones que foram interceptados muitas vezes conseguiam entrar na cidade sem encontrar resistência, o que significa que quando os sistemas interceptores russos conseguiam recarregar, não havia como derrubar os drones sem que os destroços caíssem sobre a própria Moscou. Mencionamos também a explosão de um tanque de combustível que viralizou nas redes sociais ao mostrar que foi causada por um interceptor russo fora de curso. Em outras palavras, a Ucrânia nem sequer foi responsável por esse ataque específico contra Moscou. A própria Rússia fez isso. A Copa do Mundo está acontecendo agora. Foi um belo gol contra, pessoal. No geral, acredita-se que os ataques danificaram seriamente a refinaria, tirando parte dela de operação por tempo indeterminado. Apesar do impacto prático do ataque ser um revés para a região metropolitana de Moscou, seu valor simbólico é ainda maior. E não precisa acreditar só na nossa palavra. Durante o ataque, as autoridades de Moscou tentaram minimizar o que estava acontecendo ao máximo. Isso incluiu o momento em que eles se recusaram deliberadamente a ativar as sirenes de ataque aéreo, mesmo quando essas sirenes poderiam ter alertado os civis comuns sobre a ameaça e lhes dado tempo para se refugiar. Essa decisão foi semelhante à das autoridades russas em São Petersburgo, semanas atrás, quando a Ucrânia atacou a cidade durante um importante evento internacional. Em ambos os casos, a lógica foi provavelmente parecida. Se a Rússia não ativar as sirenes, talvez ninguém perceba o bombardeio na cidade. Assim que gotas de óleo começaram a cair do céu, as autoridades russas tentaram novamente sustentar duas versões ao mesmo tempo, alertando que crianças e idosos deveriam sair urgentemente da área, mas negando, na mesma declaração, que estivesse caindo qualquer chuva de óleo. Após isso, comentaristas e influenciadores russos tentaram culpar os migrantes que filmaram e divulgaram os danos, alegando que a verdadeira tragédia não era Moscou ser atingida, mas sim estrangeiros comentarem sobre o ocorrido. As autoridades russas proibiram a divulgação de imagens ou vídeos dos ataques e suas consequências, mas isso não adiantou muito. A mídia russa não mencionou os ataques. Várias organizações estatais de notícias ignoraram completamente o ataque, e a única que o mencionou leu apenas um comunicado oficial, antes de rapidamente mudar para uma pauta mais conveniente. Mesmo com todos os esforços dos líderes, o povo de Moscou entendeu o recado. Tem se tornado algo meio clichê ultimamente ver cidadãos russos postando vídeos emocionados sobre as maneiras como suas vidas de repente ficaram um pouco mais difíceis por causa da guerra em andamento. Dizer que as redes sociais russas foram inundadas com esses vídeos após o ocorrido é até pouco. Os preços dos combustíveis subiram em poucas horas, gerando mais fotos e conversas. Os apoiadores mais radicais da guerra também participaram, detalhando os vários erros de defesa aérea que a Rússia cometeu para permitir tanto sucesso à Ucrânia. Vamos citar o blogueiro militar russo mencionado antes, destacando que as defesas aéreas de Moscou deveriam ser excelentes. Esse blogueiro militar, cujo nome de tela é Fighter Bomber, continuou, abre aspas, não importa quantos milhões de alvos suas defesas aéreas tenham abatido se a instalação que elas estão protegendo for atingida. Se conseguem atingir com confiabilidade um alvo de interesse em Moscou, podem alcançar qualquer outro no país com menos esforço. Fecha aspas. Em instantes, analisaremos o impacto desse ataque em Moscou no esforço de guerra russo.
Antes, uma breve pausa para falar sobre nosso site para assinantes. Frontes.co é o nosso espaço para as histórias que não conseguimos cobrir como merecem aqui no canal principal, um lugar onde podemos aprofundar muito mais do que fazemos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura costuma focar na invasão russa à Ucrânia, mas também abordamos temas sobre Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais. Sem falar de todos os conflitos menores que o resto do mundo costuma ignorar. Recentemente, publicamos um artigo do especialista Yakov Yanovsky, que oferece uma análise detalhada da campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia. Outra análise foi feita pelo especialista em fontes abertas John P., explicando as chances de a Rússia mobilizar toda a sociedade para enviar ainda mais jovens ao seu moedor de carne. A assinatura do Frontes custa $5 mensais ou 50 anuais. Confira em frontestock.com. Agora, voltando à história de hoje. Uma guerra em transformação. Faz apenas alguns dias desde o ataque ucraniano a Moscou, mas já está ficando claro que esse ataque será um ponto de virada no curso geral desta guerra. Como os estrategistas militares russos já devem ter concluído, o ataque poderia ter sido bem pior. Vladimir Putin não estava em Moscou no momento e mesmo que o livre movimento dos drones ucranianos sobre a cidade indicasse que eles poderiam ter atingido, por exemplo, o Kremlin ou a Duma estatal diretamente, eles não o fizeram. Mas isso é pouco consolo para Moscou, em um momento em que a Rússia já estaria sofrendo com a escassez de interceptadores de defesa aérea e só tem um número limitado de sistemas de defesa aérea à sua disposição em todo o vasto interior ocidental. Para a Ucrânia, os ataques foram a mais recente confirmação de que o arsenal de drones em expansão de Kyiv e seu investimento em capacidades de ataque de longo alcance estão dando resultado. Após a Rússia ter quase monopólio em ataques de longo alcance no início da guerra, usou essa vantagem para atacar cidades e infraestrutura energética civil ucraniana. Kyiv agora criou um fator de equilíbrio, causando à Rússia a mesma devastação que a Rússia infligiu à Ucrânia por anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques responderam a um ataque russo a um mosteiro histórico em Kyiv dias antes, ação que a Rússia negou ter sido intencional. É importante notar, claro, que a Rússia atingiu o mosteiro em um ataque que, aliás, parece ter sido totalmente intencional, apesar das alegações da Rússia. Mais importante é que um ataque russo a Kyiv pode gerar um ataque ucraniano ainda maior contra Moscou. Isso não foi apenas sorte. A Ucrânia atacou essa refinaria 2 dias antes em uma ação menor, vista inicialmente como um ataque simbólico importante, mas que agora parece ter sido apenas um teste. Apesar do grande golpe no ego da Rússia, o país segue como potência militar capaz de ajustar suas defesas aéreas. Já está claro que a Rússia está tentando recalibrar tudo o que pode para garantir que outro ataque dessa magnitude contra o país não seja possível. Algumas dessas mudanças não foram muito bem recebidas. O exército russo aparentemente enviou duplas móveis por toda a cidade, posicionando-as em guindastes civis e plataformas elevatórias. Mas, de acordo com blogueiros militares e moradores russos comuns, essas equipes deixam a desejar. Há várias citações interessantes, mas vamos citar Dmitry Smirnov, um expatriado russo que resumiu o clima no X. Um parente em Moscou contou que instalaram uma torre com metralhadora de drone no prédio alto deles. 2 soldados sem comida, água ou banheiro estão pedindo de tudo aos moradores, bebendo, defecando nas escadas e brigando. Segundo o desenvolvedor russo de drones, Alexei Shadaev, no Telegram, essas equipes móveis de tiro costumam, abre aspas, dormir ou até beber em seus postos. E não sabem operar corretamente seus equipamentos, nem são muito bons em realmente atirar nos drones quando eles estão ao alcance. Essas equipes, recrutadas na região de Moscou, são formadas por pessoas que precisam de dinheiro, recebem treinamento mínimo e são orientadas a ficar alertas em turnos de 12 horas. Por mais constrangedoras que sejam essas equipes móveis de tiro para as forças armadas russas, o maior risco à guerra russa vem de outro lugar.
De acordo com uma ampla variedade de fontes ligadas às Forças Armadas russas, assim como analistas de fontes abertas, a Rússia parece estar reposicionando sistemas de defesa aérea de outras partes do país para que esses sistemas possam ajudar a prevenir um futuro ataque contra Moscou. Essa decisão faz sentido. Moscou precisa ser defendida e, como as defesas aéreas não foram suficientes, a Rússia fornecerá mais. O problema, claro, é que a Rússia não tem sistemas de defesa aérea infinitos para distribuir. Esses sistemas realocados precisam vir de algum outro lugar. Atualmente, a maior parte das defesas aéreas russas já protege alvos estratégicos. Uma grande parte deles está posicionada mais próxima das linhas de frente, onde estão ao alcance de uma variedade ainda maior de modelos de drones ucranianos. Segundo o pesquisador de defesa Michael Bernhardt, isso terá impactos negativos significativos para a Rússia em outras áreas. A Crimeia ocupada aparenta não ter defesas aéreas além de alguns sistemas de armas improvisados em caminhões que escoltam caminhões-tanque. No domingo, 21 de junho, a Ucrânia atacou terminais de combustível, balsas e alvos importantes na Crimeia, incluindo estações de radar do sistema de defesa aérea S-400 da Rússia. Na segunda-feira, a Ucrânia atacou uma fábrica crucial na região de fronteira de Voronezh, onde a Rússia produz chips semicondutores usados em mísseis guiados. Na terça-feira, a Ucrânia atacou uma ponte ferroviária e uma usina que fornece energia para metade da Crimeia. Esses alvos deveriam ser prioridade máxima para a Rússia, e sua vulnerabilidade a frequentes ataques ucranianos evidencia a gravidade da situação da defesa aérea russa. Retirar seus sistemas restantes dessas áreas protege a Rússia contra o simbolismo extremamente prejudicial de ataques a Moscou. Mas, em troca, a Rússia expõe locais que são muito mais importantes para o esforço de guerra. Os linha dura da Rússia, é claro, estão pressionando para que o país responda à situação com uma força de retaliação esmagadora. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que o país fará em breve ataques massivos regulares, ignorando o fracasso russo em mudar o rumo da guerra com bombardeios frequentes a centros populacionais ucranianos. Outras vozes importantes defendem, como já discutimos aqui, que a Rússia abandone restrições e, segundo o blogueiro militar Roman Uneman, inicie uma guerra real contra a Ucrânia. Essa ainda é uma percepção comum em grande parte da Rússia, de que Moscou está se contendo voluntariamente. Como o Neman explica, é um mito conveniente que a Rússia poderia lançar uma resposta devastadora imediatamente, mas não o faz por nobreza ou outra ideia de sua liderança. Isso é uma meia-verdade. O Neman diz aos seguidores russos que, em teoria, a Rússia poderia usar armas nucleares táticas, mas isso seria uma escalada muito arriscada, com efeitos práticos limitados. E além disso, a Rússia está ficando sem novos truques para revelar. Ao falar em armas nucleares, parte da comunidade radical pediu seu uso contra Londres e Paris após o ataque à fábrica de semicondutores, feito principalmente com mísseis de cruzeiro Storm Shadow, franco-britânicos. Até agora, Londres e Paris seguem notavelmente livres de armas nucleares. O que é bom, na verdade, a situação da Rússia piora a cada dia. Os ataques ucranianos a Moscou usam centenas de drones de longo alcance, alguns a jato e mais próximos de mísseis de cruzeiro do que dos Shaheds. Em breve, a Ucrânia produzirá mísseis de cruzeiro de longo alcance produzidos internamente, como o Flamingo, em quantidade suficiente para substituir drones em ataques futuros, já que estes são mais fáceis de interceptar. Ainda pior, a Ucrânia percebeu claramente que pode explorar a lógica e os medos do alto comando russo, para o qual ataques simbólicos, como os recentes em Moscou, deveriam ser impensáveis. Mencionamos o simbolismo várias vezes neste episódio, porque durante a guerra, a liderança russa mostrou valorizar mais o simbolismo do que a realidade militar. A Ucrânia descobriu a fórmula para manipular esse instinto há anos. Mostre que Kiev pode ameaçar um alvo simbólico, espere a Rússia focar na defesa dele e então ataque os alvos militares importantes que ficaram vulneráveis. A Ucrânia aplica essa estratégia atualmente na ponte do Estreito de Kerch para a Crimeia. A Ucrânia avisou que se a Rússia tentar passar um grande navio de combustível pela ponte, usará esse combustível como uma enorme bomba contra ela.
Em vez de atacar a ponte, a Ucrânia deixou a Rússia entrar em pânico e usou isso para destruir os demais elos entre a Crimeia e o território controlado pela Rússia. Destruiu rodovias no Donbas, pontes recentes da Rússia, pontes de pontão instaladas nas últimas semanas, balsas de combustível da Rússia continental e outros alvos. Agora, a Rússia só pode transportar combustível pela ponte do Estreito de Kerch, pois deixou outros locais vulneráveis e a Ucrânia aproveitou isso. Depois da semana passada, a Ucrânia tem a oportunidade de explorar a capital da Rússia para forçar a Rússia a voltar para esse mesmo ciclo. A Ucrânia provou que pode realizar ataques extremamente danosos contra Moscou. E agora, a Rússia precisa proteger seu maior símbolo, a cidade brilhante que representa o Império Russo moderno de Putin. Ao mover forças para proteger Moscou, a Rússia expõe outros alvos que garantem sua segurança. As linhas de frente no leste da Ucrânia, a infraestrutura logística que mantém a invasão e o complexo militar e industrial que sustenta o exército russo. À medida que a Ucrânia começa a usar armas cada vez melhores, ela ataca alvos que podem contar com cada vez menos defesas aéreas, porque todas as defesas aéreas estão em Moscou. Se a Rússia perceber seu erro, a Ucrânia ameaça Moscou de novo, fazendo com que os piores instintos estratégicos russos voltem a prevalecer. É impensável que uma nação não defenda sua capital, mas quando Putin lançou a invasão em 2022, também era impensável que a Ucrânia atacasse Moscou assim. Hoje, é improvável que a Rússia ainda tenha algum caminho para a vitória na Ucrânia, mas não há como conseguir um avanço se a Rússia não conseguir tolerar a dor de ataques contínuos a Moscou. Se retirar suas forças militares da linha de frente, a Rússia não pode vencer, mas se fizer qualquer outra coisa, a Rússia não consegue proteger Moscou. É uma situação de derrota, inteiramente criada pelo próprio Putin. Obrigado por assistir.